Então, meu amigo, será que teremos mudanças políticas eleitorais à vista? Se depender da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, sim, isso vai acontecer com alteração da duração de todos os cargos eletivos no Brasil, de todos mesmo, desde o vereador até o presidente da República, e também o fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo, prefeito, governador e presidente da República. E aí, meu amigo, será que essas ideias são interessantes? Bem, havia no meio dessa discussão toda a possibilidade do senador ter o seu mandato alterado para 10 anos, meu amigo. Pois é, já pensou alguns senadores ali com 10 anos de mandato? Já pensou o Haddad eleito no ano que vem pelo estado de São Paulo com 10 anos de mandato, a gente tendo que aguentar esse sujeito? Os senadores aqui do Espírito Santo, a gente tendo que aguentar por 10 anos esses indivíduos? Essa parte não vai rolar, já foi tirada do projeto, mas o restante foi aprovado. Vai seguir, obviamente, para votação no Senado Federal. Tem muita água para rolar ainda. É uma PEC, então a discussão é muito ampla. Mas já fica a questão: isso vale a pena? Isso é interessante? Ou é mais um problema do que uma solução? Vamos conversar sobre isso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Qual que é a questão? Essa PEC foi aprovada hoje, dia 21, quarta-feira, o dia que eu estou gravando este vídeo aqui, está rolando lá no Senado Federal, com uma série de alterações eleitorais, de fato, enfim. E ela foi aprovada ali com tranquilidade pelo pessoal da CCJ. Uma votação simbólica, na verdade, porque discutiram todos os temas, deixaram alinhado ali de maneira que a coisa ficasse acordada entre os membros da CCJ para passar por essa comissão. Lembre-se, essa é a única comissão dentro do sistema legislativo brasileiro que pode impedir um projeto de lei de avançar em sua tramitação. Então, se o projeto, seja uma PEC ou qualquer outro tipo, é barrado pela CCJ, ele não caminha mais. Por quê? Em tese, o objetivo dessa comissão é garantir que não haja nenhum vestígio de inconstitucionalidade dentro desse projeto, porque senão ele pode ser aprovado depois do debate e o STF simplesmente invalidá-lo porque ele viola a Constituição Federal. Seria muito bom se funcionasse tudo bonitinho assim, né? Mas o que foi debatido aqui de maneira geral? O ponto principal é o fim da reeleição de fato. Para o ano que vem? Não, o ano que vem não vai mudar nada de maneira geral. Vamos ver os detalhes do que foi colocado, né? No primeiro momento, houve a sugestão de que o mandato do senador passasse a ser de 10 anos. Por quê? O senador hoje tem um mandato que é o dobro do tamanho dos outros cargos eletivos. Todos os cargos são 4 anos, o senador é eleito para 8 anos, naquele sistema de uma eleição, um senador é eleito, na outra eleição, 2 senadores são eleitos, que é o que vai acontecer no próximo ano, e fica intercalando essas eleições a cada 4 anos. Como a ideia é aumentar para 5 anos e acabar com a reeleição, então o pessoal sugeriu botar 10 anos para os senadores. E lembre-se, isso aqui está sendo votado no Senado Federal, então é claro que tinha um interesse nessa história. Quem pressionou para que isso não acontecesse foi o Eduardo Girão, do Partido Novo lá do Ceará. E de fato acabou que a comissão chegou a esse acordo de tirar esse negócio da dobrar o período dos senadores em relação aos outros cargos, mantém 5 anos mesmo, atendendo essa solicitação dele aqui. Foi de última hora, de fato. Então, o pessoal acabou chegando a esse acordo de manter os senadores também, como todos os outros cargos, com 5 anos. Então, não teria mais nenhum cargo com mandato diferente em matéria de tempo. A questão das regras de reeleição, obviamente, lembre-se, Congresso Nacional que está vendo isso aqui, não se aplicam aos membros do Poder Legislativo que poderão se reeleger quantas vezes quiserem, que é o que já existe hoje na prática, inclusive, e é claro que eles não iriam mexer nisso aí. Então, quais são as novas regras? Vamos dar uma olhada aqui.
melhor dizendo, quais seriam as regras se isso aqui viesse a vigorar. Então, olha só. Lembre, é uma PEC, tem que ter 49 votos favoráveis em 2 turnos para passar pelo Senado Federal e ir para a Câmara dos Deputados e todo o debate ser feito lá e pode ter modificações. Se modificarem alguma coisa, volta para o Senado Federal. Aquela bagunça toda que é uma aprovação de PEC que a gente conhece de maneira geral. O principal ponto realmente é a reeleição e hoje é difícil achar alguém que considere a reeleição um acerto. Originalmente não existia isso na Constituição de 88. Você sabe, isso foi feito lá no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso para que ele pudesse se reeleger. Foi feito sob encomenda para ele, de fato. E parece que ele próprio já classificou isso aí como um erro e passou a defender o fim do instituto da reeleição como algo sendo bastante necessário. Claro, já serviu a ele, foi feito lá em 97, já serviu aos propósitos dele. Enfim, as eleições eram a cada 5 anos naquela época. Tanto que a eleição que levou o Collor ao poder aconteceu em 89. A que levou o FHC ao poder aconteceu em 94. Era para ser depois de 99 e assim em diante. Aí passou a ser de 4 em 4 anos desde então. As mudanças propostas aqui são as seguintes, para chegar nesse escalonamento de acabar com a reeleição. Então os prefeitos, lembrando, né? No Brasil você tem 2 eleições, que é outro ponto, vai juntar tudo, pois é, vai ser uma eleição só. Prefeitos são eleitos agora em 2030, aliás 2028, e os outros cargos, prefeitos e vereadores. Os outros cargos são eleitos, serão eleitos no ano que vem, 2026. Então, os prefeitos vão poder se candidatar a uma recondução, uma reeleição, em 2028 ainda. Então, a próxima eleição vai ter a possibilidade de recondução para um mandato, desde que eles estejam, obviamente, no primeiro mandato agora em 2024. Se eles já estiverem no segundo mandato, em 2024, não poderão se recandidatar em 2028. Então seria o último pleito com essa possibilidade de reeleição. Depois disso, novos eleitos para prefeituras não poderão se candidatar à reeleição. Para os governadores, isso aqui valeria em 2030, da mesma forma que para o presidente da República também. Ou seja, 2026 vai ter aí a possibilidade de reeleição, normal, não vai mudar nada, e 2030 também. Então, mais 2 eleições ainda pela frente com essa possibilidade. De maneira que um cara eleito em 2026, seja para governador ou mesmo presidente da República, ainda vai poder disputar em 2030. Obviamente, quem venceu as eleições passadas e vai tentar se recandidatar, como é o caso do Lula, por exemplo, só vai poder concorrer em 2026 e não mais em 2030. Então, o Tarcísio de Freitas, imagina lá no estado de São Paulo, se ele se recandidatar no ano que vem e for eleito, em 2030 ele não pode tentar novamente para governador. Então, não pode ser reconduzido a esse cargo. Então, em 2030, todos os cargos do executivo não terão mais possibilidade de reeleição. É um negócio escalonado para que nas próximas 2 eleições tudo se ajeite dessa forma. Vereadores, deputados e senadores vão poder se reeleger quantas vezes quiserem, como sempre foi a regra. Nunca houve mudança nesse sentido aqui. Então, tem a questão o nível de reeleição é muito alto no Brasil, até porque o cara que se candidata tá com a máquina pública no poder, o cara que se candidata à reeleição, ele pode usufruir disso, acaba facilitando bastante o lado dele, não que ele não possa fazer um substituto. Essa é a verdade. Enfim. E, além disso, há previsão também para um aumento no tempo de cargo dos eleitos, inclusive com uma regra escalonada também para juntar todas as eleições a partir de 2034, se eu não me engano. A partir de 2034. É isso mesmo. Olha só. A regra vai ser da seguinte forma: todos os cargos vão aumentar para 5 anos. O senador vai ser reduzido, com uma escadinha também nesse sentido.
Esse cargo, essa duração já é o padrão da Constituição Federal. Olha que bagunça, que salada. Mudaram o negócio para agora desmudar. Então, todos esses cargos aqui vão passar a ser de 5 anos. Agora, para governador e presidente, a mudança vai acontecer só em 2034. Então, o negócio vai demorar um pouco a vigorar. De fato, 2026 e 2030, os eleitos vão continuar com 4 anos de mandato. Já para prefeitos e vereadores, o negócio vai funcionar da seguinte forma. Em 2028, que é a próxima eleição, os que forem eleitos para esses cargos aí vão ter um mandato de 6 anos, então eles vão ficar 2 anos a mais e vamos ficar 2 anos aí para além do que seria o habitual, sem ter eleição para prefeitos e vereadores. Então vai ser um mandato bem longo, por sinal, para que eles concorram em 2034 na eleição geral, que aí vai todo mundo ser eleito nisso aí. Então, todo mundo vai acabar sendo eleito, todos os cargos. Imagina o tempo que você vai ficar na fila para votar para isso aí. Vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senadores, provavelmente vai ser no plural. Aí, como que vai ser feita essa votação? Você vai ter que ser 3 senadores, se há um só, e eles vão escalonar isso depois. E presidente da República, governador e presidente também. Meu amigo, vai dar um trabalho danado, sem sombra de dúvidas. Então, os senadores vão ser eleitos no ano que vem ainda para 8 anos de mandato, em 2030 para 9 anos de mandato, e em 2034, 5 anos de mandato, de maneira que na eleição de 2039, todos os senadores vão ser eleitos com mandato de 5 anos, renovando toda a composição do Senado Federal. Enfim, é uma coisa assim, a eleição vai ser unificada a partir de 2034, todo mundo junto ali de maneira geral. Tem algumas coisas a serem esclarecidas sem sombra de dúvidas nesse aspecto aqui. O que eu acho? Acho que é positivo, acho que é interessante, que vai valer a pena. Meu amigo, o sistema brasileiro é um lixo, o sistema político. Não tem como melhorar muito isso que tá aí. Essa é a verdade. Pode ser interessante? Pode. A ideia por trás disso aqui é reduzir os custos fazendo uma única eleição a cada 5 anos, ao invés de você fazer 2 eleições a cada 4 anos, que é o que nós temos hoje. Mobilizar todo o negócio de urna eletrônica, apuração e aquela coisa toda. Negócio de validar campanha. A campanha eleitoral em si, que para o Brasil toda vez que acontece, é um saco de fato. Vai dar mais tempo de mandato para esse pessoal que está votando, essa é a verdade. Talvez os senadores tenham sido, entre aspas, os próprios prejudicados nessa história, eles que votaram isso aí, o que dá até uma certa esperança nesse sentido. Acho que vai resolver os problemas do Brasil? Não acho. Pode evitar problemas mais danosos, mais graves, como, por exemplo, você tendo um presidente como o Lula. Aí você realmente evita que esse cara permaneça no poder por mais do que um mandato. Isso é até razoável, sem sombra de dúvidas. Mas vamos ver, tem muita água para rolar, muita coisa pode mudar. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.